behind this model. It's very simple. The debit is constituted uh, in the occurrence of the generating factor. Here, we don't have any doubt on the traditional models of VAT. When there was a sale or a provision of services, the debit is created. The debit is calculated and launched by the taxpayer, by the supplier, through the issuing of the fiscal document. The counterpart in the traditional VAT is that you have a business that makes a sale, creates a debit, and the person who purchases or the company who purchases has the credit. And here, since we are approaching third-party resources, the agency is handling third-party resources, we have a rule that the acknowledgement of credit, the agency is going to acknowledge who has the right to the credit according to 4 conditions. The first one, of course, is the issuing of the invoice by the supplier. This is the normal, the default as well. The second one is the confirmation of the operation by the purchaser. This already happens today in the model of the electronic invoices we have in Brazil. The third element is the classification that that operation generates credits. So the purchasing company says that what they bought is effectively within the standards for creating a credit. It is not personal consumption or things of that nature. And the fourth element, and this is the stepping stone for the change of the model, is the collection of IVS related to the fiscal document. So the purchaser will only have the credit acknowledged by ATN if the provider collected this tax. So while the provider does not collect this tax, the purchasing company doesn't have the right to the credit. This is a way to avoid the what we call cold invoices, blank or void invoices, and have another partner in the efficiency of collection of the tax. From here on, the systems are basically the same. The way to pay the debit, The main rule is the collection of uh, the sum by the taxpayer and the payment of the credit compensation, which is continuous. A subsidiary rule is the collection of the tax levied on the operation by the purchasing company and the hypothesis of the supplier, non-payment by the supplier. This is a subsidiary rule. It's not mandatory, but it allows that the purchasing company, in its model of compliance, to renegotiate with the supplier, and the purchasing company will pay the tax themselves, and then they compensate themselves with the supplier's money. And the hypothesis of collecting, the purchasing company collecting that tax, there's a set of very simple rules, all created automatically and directly in the system, making it clear that fines, penalties, and interests also always are going to be charged according to the supplier, not the purchaser. So we can pay the debits with the compensation of the credits. And at the end of the period, if there is any money left, there is a return according to the demand of the taxpayer. Não de maneira indefinida ou This is infinita. the idea. Idea is not having the return infinite or undefined, not undefined. It happens according to the demand of the taxpayer. And here there's no difficulty because the resource is going to be at the tax agency. It's going to be registered as a liability at the disposal of the taxpayer when the taxpayer requires.
With this new format, we should acknowledge the credit only after the payment of the tax, and the computerized control of the whole system through ATN. We have as an advantage the reduction of frauds, of void invoices, and the reduction of non-payment, because nobody is going to have an incentive to create a void or a false invoice anymore, because the purchasing company is not taking advantage of this credit. So they're going to have caution with compliance in order not to receive void invoices. As a consequence of the reduction of frauds and non-payments, we have a smaller rate of reference for IBS. Here, the concept is that our proposal is that IBS has a rate that is necessary to reimburse the collection that exists today. If we have a restructuring of frauds and non-payments, of course, the reference rate is going to be smaller. And lastly, there's the guarantee of reimbursement of the accumulated credits. The whole collection will be administered by ATN, and it will be considered a manager of resources. So if the resources is at ATN, at the National Tax Agency, it'll be delivered to the states when it becomes a revenue, or it's going to be reimbursed. It's going to be returned to the taxpayers when requested. In summary, this is the way that we are proposing right now the model of collection, acknowledgement, and return of credits. That's it. Thank you very much. Thank you, Professor. How can I muito estabelecido em termos internacionais para o pagamento de IVA em serviços financeiros que têm um pagamento concreto, o chamado Fee-Based International Services. E isto é aplicado em muitos países do mundo, portanto não é um, nem dois, nem três, portanto não há necessidade de fazer a tributação bruta nestes serviços, na minha opinião, tecnicamente. Mas para reiterar o que o Arthur também disse, é que parece que 5,8% sem direito ao crédito é muito, mas não é. 5,8%, eu não sei os cálculos, não tenho os números brasileiros, mas parece-me que é uma taxa bastante elevada se não der direito ao crédito. Portanto, as pessoas que pensam que só porque a taxa é diferente os bancos são tributados menos, não me parece que seja assim de todo. Eu, se fosse aos bancos, se estivesse no lugar dos bancos, preferia uma tributação normal com direito ao crédito. Sinceramente. Não me parece nada que eles estejam beneficiados com este sistema. Eu, se fosse a eles, estava a fazer lobby para ser tributado de uma forma normal. E isto estou a ser sincera, nem estou a falar de política tributária, estou a falar objetivamente dos interesses dos bancos. Portanto, não me parece nada que isso seja assim. Tendo dito isto, vou encerrar então o evento. Peço àqueles que estão na sala do Zoom para ficarem, mas vou-me despedir de quem está a ouvir-nos no YouTube. Muito obrigada mais uma vez ao professor Arthur Swistak, ao professor Nelson Machado e ao doutor André Nassar por estarem connosco hoje. E amanhã cá vos esperamos para o último seminário da edição sobre a reforma tributária. Obrigada a todos e até amanhã. Thank you. Arthur, don't leave because we have a second. I lost interpretation. I knew you were talking about something, but I'm sorry, but I couldn't understand what you were saying. That's okay. It's okay. Eu perdi a interpretação, eu não entendi o que você falou, perdão. Bye, Arthur. Thank Tchau, you. Nico. Bye. Obrigado, André. tchau, Nelson. Obrigado, foi ótimo. Good luck. Tchau, Thank you, Rita. Arthur. Thank you very much. Ok, Thank muito you. obrigado. Tchau, Lina. Quem mais que eu não falei tchau aqui? Elico Tem bastante gente. falou tchau para Pra mim. turma toda. Tchau, André, obrigado. Tchau, obrigadão. Vanessa, como é que eu me arrumo um link? Posso passar um desses links para o cara
para repórter do Estadão entrar? Pode sim, ele vai entrar com o nome de alguém. Se passar o seu, vai entrar com o seu nome, mas a gente altera aqui, não tem problema não. Tá bom, então pronto. Eu vou passar o da Melina, vai que daí você altera Tá aí. bom, tá bom. Só me diz o nome certinho aqui que eu altero. Rita, se explica para o Arthur aí enquanto eu convido o repórter. Ok, vou só dizer antes que acabei de receber aqui a logística da FGV, que quem quiser sair agora, os participantes que quiserem sair, podem sair. Os panelistas vão continuar a conversar agora, mas quem quiser estiver na sala e estiver só a participar, pode sair. Obrigada a todos e até amanhã. Arthur, what we're going to do now, in essence, that we asked you to stay in the room, is because there is a journalist that would like to interview you about the paper, so not about policy as such, and because of the interpreter has to leave, so I will be doing the mediation and translating into English her questions. Is that okay? Sure, yeah. Eurico, estou à espera que me diga quando quer que eu comece. Um instantinho só, Rita. A gente já começa. E Nath, você tá aí? Deixa eu passar aqui, Adriana. Bom, é uma repórter, é uma colunista. Vai traduzindo para o Arthur, Rita. É uma colunista importante do... Oi, Natália. Você deve estar hiper cansada. Eu acho que a Rita pode continuar por aqui. Deixa eu ver onde é que eu te ouço aqui. Em português. Tá me ouvindo? No português, sim. Português. Isso. Parece que o Arthur teve um problema com o celular dele e ele comentou rapidinho, assim, o pessoal estava falando, todo mundo se despedindo, mas ele comentou que ele não estava mais ouvindo a tradução. Parece que o celular dele desconectou, Tranquilo. alguma coisa do tipo. Então, agora que a Rita vai fazer a tradução, acho que fica realmente mais simples para ele, porque ele já não estava ouvindo na hora das despedidas. Não, sem problema. Natália, parabéns, viu? Sensacional. Imagina, obrigada. Muito Obrigada. obrigado. Eu acho que você pode Obrigada a descansar você. aqui, que eu acho que a Rita nos ajuda aqui Tá ótimo. nessa Vou conversa. tomar café, finalmente, então. Que eu não Toma um tomei café. antes. Parabéns. Eu acompanhei em grande parte a tradução em inglês e Que bom. foi ótima, foi ótima. Especialmente que Nelson bom. Machado, que eu acompanhei toda a tradução. Muito obrigado, viu? Até amanhã. Opa, que bom. Até amanhã, então, pessoal. Tchau, Rita. Tchau, Eurico. Bye, Arthur. Não sei se ele tá me ouvindo, mas digam a ele que eu disse tchau. Tá bom. Eurico asked me to explain to you that the journalist that is going to interview you is a big columnist in one of the main newspapers, political newspapers in Brazil. And she is very influential on policy environments. So this is why they have asked her to come in and talk to you. In essence, to help reassure what you said before, to help reassure and establish the confidence that taxpayers will be receiving back their refund. The official translation for my security. So thank you very much to give me the interview, and thank you for Ms. Rita to help me with the translation. First of all, I want to know how important is the migration of the system for IVA system, VA, the new system. Adriana, se quiser fala em português e eu explico-lhe em inglês. Está à vontade, Okay. fala em português se quiser. Eu gostaria de saber qual a importância, né, da migração do sistema brasileiro, né, para o sistema IVA no contexto internacional. Muitos tributaristas que são contra essa reforma dizem que o IVA já é ultrapassado no mundo inteiro. Okay, Arthur, so the first question is a general question, not so much about refunds, but it is in essence, how does the international community see the reform process in Brazil?
There is a lot of opposition within Brazilian circles saying that VAT is outdated tax that no longer should be implemented in Brazil. And she wants to hear your opinion based on your experience. How is VAT perceived worldwide and whether this reform is a good thing for Brazil? Sure. I'm not sure I can speak to the developments and efforts being made in Brazil. I'm not familiar enough with the reform to say something meaningful, but definitely I can answer the first part of the question. Yes, the VAT is, despite some deficiencies, but it still remains a workhorse for many countries when it comes to the revenue generation, and it's for many years to come it will be a very important tax in generating revenue. If there is room for improvement, definitely yes. It can be improved, and many are working on this, including your paper, Rita, with me. So definitely there is room to improve that, but I wouldn't say that this tax is outdated and is not fit for Brazil. If anything, the contrary is true. I know it can be challenging for Brazil because it's a federal country, but again, we have federal countries that successfully implemented VAT, federal countries. So I strongly believe that this can be also done in Brazil. Adriana, percebeu ou quer que eu traduza? Eu gostaria que você traduzisse principalmente a primeira parte, que eu perdi aqui, estava muito ruim, em que ele fala que ele não pode, que é difícil ele fazer uma avaliação. Só um comentário, Ritinha. Ajusta o vídeo, Adriana, só para a gente ver você. Eu sou professor, estou acostumado a ver o rosto das pessoas, para ver se entendem. E Rita, Rita, acho que você poderia traduzir o que o professor Arthur disse e colocar sua opinião também. A Rita trabalhou pela FMI também, ela foi responsável pelas reformas recentes de Portugal, em 2011, Timor-Leste, Angola, Moçambique. Moçambique, Rita? Não, Moçambique tive com o Arthur, sim. Sim. Tivemos os dois juntos em Moçambique. São Tomé e Príncipe, enfim, os dois são consultores do FMI. Então, acho que a Rita pode colocar a opinião dela e traduzida do Arthur também, em português. Ótimo. Então, o que o Arthur estava a dizer é que ele não pode comentar especificamente sobre o processo brasileiro, até porque provavelmente ele não se sente à vontade que o FMI faça comentários específicos sobre a reforma brasileira, mas o que ele pode dizer é que, apesar de algumas deficiências com o funcionamento do IVA nos vários IVAs no mundo, que o IVA continua a ser um dos melhores impostos do mundo para a coleta de receita e que não se pode dizer que seja um imposto que esteja que seja antigo e que seja ultrapassado, pelo contrário, continua a ser um dos melhores impostos para coletar receita no mundo todo. Essa também é a minha opinião. Como eu disse há pouco, o Arthur e eu somos coautores, somos amigos, e eu partilho da mesma posição que ele acabou de expressar. O IVA pode ser melhorado, claro que sim, e o Arthur e eu temos um paper em que falamos precisamente de possíveis melhoras para o sistema do IVA, mas isso não invalida que o IVA continua a ser um dos melhores instrumentos gerais de tributário, não só de tributação sobre o consumo, mas no geral de tributário, um dos melhores instrumentos de tributário para manter a eficiência e a neutralidade da economia e ao mesmo tempo coletar receita. Portanto, não influencia as decisões no investimento, não afeta negativamente a economia, mas coleta receita. Eu gostaria de saber, se poderia explicar com poucas palavras qual a lógica do VAT e como funciona a devolução dos créditos para contribuintes no resto do mundo. E qual a importância dessa devolução aqui, dessa devolução automática aqui em países como o Brasil, exportadores de commodities.
Okay, Arthur, she would like to ask you now specifically about your paper. So how does the VAT and neutral VAT function in terms of refunds? What is the system and what is the international practice as regards refunds? So how should it work? And how does it work broadly in other countries? And how does it affect exports positively or negatively, which I'm guessing you're going to say positively, of course, but how does it affect it? Okay, thank you for that. I think the critical part for the VAT is to remain neutral for businesses, right? So that the VAT does not impose any burden for businesses. And just because businesses, when they purchase business inputs, they have to pay the VAT, it has to be refunded to them. So that's why it's important to have the system functioning well, so that the exact amount of VAT paid on the business input, whenever you have obviously the excess credits, is refunded to those businesses, and that's the critical thing for especially for exporters, right? If it's not refunded, we've just heard the person from the, I forgot the name, from the agro-processing, Andre. Which is who was very worried about these input credits, and rightly so. They need to be they need to have enough confidence in the system that it would work, that it will be refunded, and it will be refunded quite quickly. So we are not talking about the year from the moment the claim is made, but that I would strongly recommend for Brazil to follow the best experience from countries like Australia, or even countries in Europe where the waiting period is not that long. And I think that's very critical, both for domestic businesses, but also for exporters. And one thing to add to that, and I was talking about that during my presentation, that it should be the immediate refund system, right? So we should not ask those businesses to recover those credits through not through other means, but to wait for when they have enough output tax. So that's more important for investors, right? Because investors eventually they would recover that, but we just don't know how much time it would take. Yeah. Okay, so Adriana, so how it works? Ai, desculpe, já ia falar em inglês. A forma como funciona, basicamente, é que tem que cobrar o IVA, tem que cobrar o IBS, o imposto, aos seus clientes, mas depois deduz e recebe o crédito de todos o imposto que já pagou nas fases anteriores. Isto, no fundo, assegura a neutralidade do imposto, ou seja, para a empresa, o imposto não interessa se está lá, porque passa para a frente e deduz tudo e recebe todos os créditos do imposto que está para trás. A experiência internacional relativamente a isto é que em termos de créditos é assim que os IVAs funcionam em geral. Portanto, há países que têm dificuldades na prática de pagar os créditos, mas é assim que eles funcionam em geral. E o que o Arthur estava a dizer é que o mais importante de tudo é que o crédito seja dado de forma imediata, que é para as empresas não estarem à espera que o crédito seja efetuado. E que esta é uma das áreas, também é a minha experiência, mas ele acabou de referir, esta é uma das áreas mais sensíveis ao investimento estrangeiro. Os investidores estrangeiros precisam de ter a segurança de que os créditos vão ser restituídos quando fazem investimentos no Brasil. E, portanto, a recomendação dele é que o Brasil, principalmente relativamente às exportações, mas em geral relativamente às empresas que incluem investidores estrangeiros, que faça a restituição imediata dos créditos em prazos pequenos. E como ele disse, há muitos países que o fazem no mundo, portanto, o Brasil não é um país único, há muito mais países a restituir créditos do que há países com dificuldades em dar os créditos. Portanto, há muita experiência internacional nesta área.
Aqui no Brasil há um debate muito grande, porque setores que são menor tributados como serviços, eles estão muito preocupados com justamente, eles questionam que eles não têm muito, os setores com maior mão de obra não têm muito aproveitamento de crédito, né? E eu gostaria de saber a opinião dele e sua, e também o Brasil, no que a gente tem uma experiência muito negativa com relação à devolução de créditos, né? Eu acho que é isso também, uma experiência negativa do passado, e isso talvez isso seja um dos motivos que trazem insegurança aí, essa insegurança de investidores que o senhor Arthur está falando. Como pagar um pouco garantir essa devolução. E uma outra pergunta em relação Deixa-me só fazer estas. Ok. Relativamente à primeira, ele não vai conseguir responder porque ele não tem conhecimento específico do sistema brasileiro, mas eu posso lhe dizer, relativamente à primeira questão, que os serviços no Brasil, neste momento, os impostos são tais, os tributos são tais, que eu duvido que haja setores de serviço que saibam quanto é que estão a pagar. Não sabem, porque está tudo acumulado lá para trás. Portanto, eu acho que a discussão não está distorcida pelo facto de que neste momento não conseguem determinar quanto é que já pagaram. Não sabem quanto é que estão a pagar. E, portanto, a discussão é distorcida por causa disso. Relativamente à segunda questão, eu vou passar a ele para ele dar, então, a opinião. Rita, deixa eu só fazer um comentário com a Adriana. Adriana, só para fazer uma metalinguagem da Rita. O que acontece com o setor de serviços hoje? Ele olha para quanto ele é tributado na sua operação. Ele não consegue enxergar o resto do que está acontecendo. Então, na operação do setor de serviços, ele paga de PIS/COFINS 3,65% sobre o faturamento geral. E eles não conseguem ver que, por exemplo, uma construtora hoje em dia, que é uma prestadora de serviços, ela não toma crédito quando ela compra cimento, não toma crédito quando compra ferro, não toma crédito de mão de obra, não toma crédito de nada. Então, e tudo isso está sendo tributado por IPI, PIS, COFINS, ICMS, em todos os insumos que ela tem na produção. Então, é um debate muito viciado em cada um olhar para o seu umbigo. Ninguém consegue olhar para toda a floresta, olha só para a sua árvore. Desculpa, Rita. Continua. Não, fez bem. Arthur, Adriana was asking about credibility, in essence. Brazil has a bad history of paying refunds. So she's concerned, how do we basically adjust expectations of taxpayers in Brazil? How can we reassure investors that this time they will do it, that the credits will be paid? And what is your experience on how to reassure taxpayers internationally? How can they be sure that credits will be paid? That's a very good question. I think the fact that Brazil is not starting from scratch, but is undertaking quite a sizable reform. That's in itself a good moment to show that we're undertaking the reform to change things, right? There is a reason. So we want to do things differently, and this time they will be done right. The first ingredient for that is to have a good policy on paper, and it's like really good policy. And then there are visible changes within the tax administration itself that people can see that I'm not a tax administration expert, so can't really speak to the details of that. But the strategies have been adopted, that there is investment in the tax administration, that the tax administration is visibly ready, prepared for that. I mean, what comes to mind is the tax reform, actually tax administration reform, similar to that from Georgia, quite a recent one, where they managed to reform, especially when it comes to the VAT refunds,
they managed to change the system. There was a lot of investment in IT, in improvement of processes, creating dedicated units, so a lot of investment in the human capital, and also education of taxpayers, and everything, you know, all these small ingredients, they resulted in a new reality, and that somehow it's difficult to say, but I think there are early signals that can show that taxpayers believe, because the performance, what would be the word, ratio or whatever, performance improved. Doesn't really matter how you looked at it. The tax administration is processing the VAT refunds much quicker. The rejection rate is much lower. So, you know, all these indices improved, and that in itself sort of helps build the credibility and trust of the business community. But I'm sure it can be done in Brazil in small steps. Perhaps there is a big campaign needed around these issues. What we are doing right now also helps, but you need to build this trust and show something for it. Ok, o que o Arthur começou por dizer é que o facto do Brasil estar a começar com um novo imposto ajuda muito a aumentar a confiança dos contribuintes e das empresas de que o sistema vai mesmo mudar. Portanto, o Brasil começa agora com esta reforma, começa do zero, e portanto ele acha que só o facto de ter um novo imposto do zero vai ajudar a criar a estrutura que permite a devolução dos créditos. Mas ele deu um exemplo também de um país que fez muito recentemente uma reforma do tamanho da brasileira, em que tinha um sistema anterior em que não dava créditos nenhuns e passou para um sistema novo em que dá créditos, que é a Geórgia, o país, como é que se diz em português? Eurico? A Geórgia? Sim. A Geórgia, que basicamente reestruturou o imposto, melhorou a legislação, mas também fez um grande investimento ao nível da administração tributária. E o que ele diz é que aumentaram a capacidade em termos de recursos humanos, mais pessoas, aumentaram os serviços informáticos, melhores serviços informáticos, mas em geral o cômputo geral da melhoria da administração tributária contribuiu muito para a implementação do sistema. Vou acrescentar que eu conhecendo o sistema brasileiro, essas modificações que aconteceram na Geórgia não são necessárias no Brasil, porque o Brasil já tem um sistema muito sofisticado em termos de informática e já tem muito boa capacidade em termos de pessoas, de recursos humanos. Portanto, não me parece que isso seja um problema no Brasil. O que precisa de ser mudada é a cultura de dar de volta o imposto e não dar. E isso, se a legislação mudar, a cultura também tem que ser arrastada. O que ele falou também no fim é da importância da informação, de durante o período de implementação da reforma passar a informação constantemente de que há uma mudança cultural, que vai haver uma mudança cultural, que é preciso dar os créditos de volta às empresas. Ele referiu que este seminário é um exemplo desse processo de informação que tem que ser dado às empresas e criar esse ambiente de confiança nas empresas, mas que é um processo que tem que ser levado até ao fim, que não é só num seminário, tem que ser levado até ao fim, até a aprovação da reforma, tem que se continuar a construir um ambiente de confiança entre a administração tributária e as empresas e os contribuintes. No caso, eu gostaria de saber, o professor Eurico, ele falou na abertura sobre a gente não paga uma alíquota, a gente paga imposto, né? Gostaria de saber como é a experiência, pudesse falar um pouco sobre isso, e da experiência internacional de mudança da tributação, como foi o comportamento dos preços, né? Essa é uma preocupação que começa a ganhar bastante peso aqui no Brasil, logo em seguida a apresentação da proposta do ministro Paulo Guedes. Okay, so the issue
that she's now asking is about the impact of refunds on the transition. So Brazil at the moment has a tax that is de facto cumulative tax because it basically doesn't give credits. So there is a tax cascading throughout the production chains. And now they are proposing a new the reform. Under the new reform, you would have a normal VAT with credits, but the nominal rate is much bigger than the existing rate, because obviously the existing one is cumulative. So there is a big concern about increasing prices because people are just looking at the nominal rate. So she's asking about what is your perception about the effect on prices when you move from a cascading tax to a tax where you actually give credits back, give refunds back. So what is your perception? In the international experience. Sim, é isso que eu estava a dizer. Well, so what is your experience with this transformation from a cumulative tax to a VAT that gives back credits and refunds, and the effect that might have on prices or not? Yeah, it's a good question. You know, almost any country at some point transitions from a tax cascading from a cascading tax to a VAT, and there could be, if, let me put it this way, if there are price increases, I think it's important to know that it would be a one-off problem, but that would again very much depend on the rate difference. I don't know the details, and even it's supposed to be revenue neutral, so that gives you an indication. Yeah, so if it's revenue neutral, so the expectation should be that there are no price increases, but we know from the behavioral point of view, definitely there would be businesses that would try to exploit, like use the moment and increase their prices. What I think that also should make people think about the timing of the reform, because let's look at the experience of Malaysia. They implemented VAT exactly at the moment where there was a lot of inflationary pressure, completely not related to the VAT, but the economy was at the stage that exhibited some inflationary pressure. And when you add VAT in that moment, the VAT itself may not add much, but is blamed from the perception is that it's blamed that it all happened because of VAT, and then you have a huge opposition against that, and we know the end story. VAT has been repealed in Malaysia. The current circumstance, I don't know what is the timeline for Brazil to implement that, but we have very low interest environment. We have definitely there is no inflationary pressure right now. Again, we would need to look at what the situation is in Brazil. There isn't. No, there isn't. It's perhaps nothing of this sort. So again, it very much depends on the circumstances or on the rate difference, whether the whole reform is revenue neutral, and at the end of the day, the individual behavior of businesses, which we simply don't know. Ok, então vou traduzir as várias partes do que ele disse. Ele começou por dizer uma coisa que eu acho que é também muito importante, é que quase todos os países no mundo já passaram por isto. Exatamente a mesma situação do Brasil. Passaram pela situação de ter um imposto que era cumulativo, que era basicamente não havia créditos, para um imposto em que os créditos são restituídos. Portanto, quase todo o mundo já passou por isto. Não é uma situação única. E o que ele refere é que se a receita é suposto ser neutra, ou seja, nos cálculos do IBS e do CBS é suposto não angariar mais receita, se não se prevê um aumento de receita, em princípio os preços não devem mudar. Portanto, em princípio não deveria haver alteração de preços. O que ele diz depois, e com razão, é que às vezes a situação é que se coloca, mesmo que não devesse haver aumento de preços,
algumas vezes algumas empresas, alguns setores aproveitam-se da situação para aumentar os preços. Portanto, usam a entrada do novo imposto como uma desculpa. E ele deu um exemplo da Malásia, em que aprovou o novo imposto durante um período de grande expansão económica, em que já havia muita inflação, e aprovou o IVA. E então o que aconteceu? Os preços aumentaram ainda mais. Mas o que ele refere, com razão, é que neste momento não há pressões pela inflação, porque a economia está todas em recessão. Portanto, neste momento não há razão nenhuma para haver um aumento de preços no Brasil. Portanto, não há pressões de mercado para usar este momento como um momento para aumentar a desculpa do imposto novo para aumentar os preços. Portanto, nunca se pode, o que ele diz é que nunca se pode saber qual é a reação das empresas. Portanto, a perspectiva comportamental cada país é um país, nunca se pode dizer, mas que em princípio não deverá haver aumento de preços, porque em geral, se não há mais receita, não deverá aumentar os preços, mas mesmo do ponto de vista comportamental, porque estamos neste momento numa recessão, os preços em princípio não deverão subir. Ele também referiu que se subissem, que seria uma subida de uma única vez. Portanto, é aquilo que se chama-se once-off, não é? Uma subida que acontece uma vez e não acontece mais. Mas que neste caso da reforma do Brasil, se acontecer neste momento, que lhe parece a ele que não há pressões para que isso aconteça. Portanto, não há fatores para que isso aconteça. Última pergunta, qual a importância de ter uma agência nacional para administrar essa nova sistemática, como é em outros países, como ocorre em outros países? Okay, so this question is about actual administration of tax refunds in federal systems and requires a bit more of me explaining to you what they are proposing. So what they are proposing is in essence that there is a kind of clearinghouse, national clearinghouse for refunds. And basically that is implemented to address the differences in the various levels of the tax. So the tax would be operating at federal level, at federated state level, and at municipal level. So 3 levels of VAT. And in order to manage that, they are proposing this clearinghouse where all the payments would be made, and then the revenue would be distributed across the country. So she's asking, what is your perception of the existence of a clearinghouse for refunds, and in your international experience of how countries have managed it? Are there other countries that have implemented clearinghouses? And if not, how have they done it otherwise? Or if yes, how do they function? Do they function well? Well, that's a tough one. I'm not that aware of clearinghouse. We know that Europe always wanted to move into this direction, but so far they have not. I mean, I don't want to say that we have a federal VAT in Europe, but conceptually is very, very similar. Definitely, we don't have something like that in Canada. We don't have anything like that in India. Other federal countries, they have federal VAT, not at the level of states. So I'm not aware of any. This is not to say that there are none. I'm just not aware of that. And other than that, you know, doesn't really matter what kind of VAT you adopt at the federal level. There would always be a degree of refunds involved in the system. We know that in some systems there is less refunds. In some systems there are more. I'm not exactly sure what is the current Brazilian solution. Is it more akin to the Canadian system, or? Yes, so they have one single VAT, not a dual or triple VAT. So their proposal is for one single VAT, but for administrative purposes, the payments are made to this clearinghouse and then redistributed across the 3 levels. And this is to minimize the mismatches between
if you have a 3-level VAT, you would have mismatches, right? So instead of proposing a 3-level VAT, they proposed, or a 2-level VAT, they have proposed a 1 single VAT, but distributed the revenue on this system. Well, so I'm very happy to hear that, because that basically, I recall my presentation in 2015, and this is very much along these lines. It's definitely, it sounds like a better system than having a triple system or a double system. I'm still going to translate that, because they need to hear that. Well, go ahead. So, well, that, I don't know if that answered the question, but just to summarize that, definitely it's a move in the right direction. Some level of VAT refunds will be there, but I'm absolutely confident that Brazil can manage that. Ok, então a primeira resposta à sua pergunta, Adriana, é que ele não conhece, não quer dizer que não haja, mas ele não conhece mais nenhum sistema que tenha o que está a ser proposto desta administração nacional, o que nós chamaríamos em inglês uma clearing house. Ele não conhece mais nenhum sistema que tenha. Na Europa nós tentámos isso durante muitos anos, desde os anos 80 que estamos a tentar, mas não conseguimos ainda implementar um sistema porque os Estados-membros não confiam uns nos outros, etc. Os outros sistemas federais que ele conhece, nomeadamente o do Canadá e da Índia, não têm esta administração tributária nacional. Mas quando eu lhe expliquei o sistema, o que ele me disse foi: isto parece-me um sistema muito melhor. Ele disse-me: isto parece-me um sistema muito mais capaz do que o sistema de ter um IVA dual como o do Canadá. Parece-lhe uma proposta melhor. Ele diz que esteve no Brasil em 2015 e na altura ele próprio propôs um sistema semelhante a este, quando falou, disse que seria melhor ter um IVA único do que ter estes IVAs repartidos, e que, portanto, ele é com bons olhos que vê que o Brasil está a avançar nessa direção. Ok, eu só um comentário, porque tudo indica que a área econômica está querendo mais puxar pelo modelo canadense, né? Por isso que eu perguntei, né? Porque mas ele acabou de... Ele próprio estava a dizer... Dá uma indicação de que ele quer começar como o Canadá fez, né? Por isso que... mas o que ele estava a dizer, essa proposta também é mais por motivos políticos. Ele estava a dizer só sobre o ponto de vista técnico, em termos técnicos, Entendi. Que para ele é superior um sistema que seja um IVA único do que um sistema semelhante ao canadiano de IVA dual. Portanto, okay. E que também é a minha, aliás, o Eurico sabe que essa também é a minha opinião, não é que eu seja contra o IVA dual, e disse isso também na Comissão Mista Parlamentar. O IVA dual é melhor do que o que vocês têm, mas é inferior a um IVA único, porque o IVA dual cria sempre problemas entre os dois, a interação dos dois impostos. É só por isso. Ok, eu gostaria de agradecer. Thank you very much for the interview and for you, Rita, to translate to me. Thank you. Thank you, Rico and Mr. Arthur. Adriana, deixa eu só contar para você uma coisa sobre o sistema canadense. Na verdade, aqui no Brasil, no sistema canadense, havia uma opção. Primeiro, eu coloquei a União e depois trouxe os estados canadenses para o debate. Isso foi uma forma política de viabilizar a reforma tributária. Pode repetir? Pode repetir, picotou. No sistema canadense, a grande sacada foi que eu tinha um nó político. Quem tocou isso foi o Richard Burd, não é, Rita? Que tinha um nó político de resistência da Federação Canadense, que era muito forte, em especial Quebec, que fala francês, de resistir à instauração de um IVA nacional. Então, foi uma saída política para primeiro fazer um IVA federal e depois trazer os estados. Não é a melhor solução técnica. Então, na verdade, aqui no Brasil, o que está surgindo é, na verdade, uma solução política que está começando através do debate sobre a contribuição sobre bens e serviços, mas todo mundo sabe que não essa é a melhor solução técnica. As pessoas falam que a proposta canadense é boa tecnicamente, mas, na verdade, o que elas estão a dizer, como diria a Rita em português de Lisboa, é que a proposta canadense é melhor politicamente. Então, não há dúvida que ter um único sistema é a melhor solução para nós. E o que está acontecendo no Brasil é um misto.
porque eu estou tendo, na verdade, um mesmo desenho discutido na Câmara, no Senado Federal e pelo governo federal, e está vindo, na verdade, um debate que está vindo junto, e eu creio que vai ser tudo aprovado em bloco na Câmara, mas isso é adivinhação política. Ok. Eu precisaria de uma foto. Como é que eu consigo uma foto do Mr. Arthur? Vocês Pedindo têm para o aí, né? Mr. Arthur. Arthur, she wants a photo of yours. Because, you know, he's so charming. Oh, fantastic. No, Oh, thank you. No, well, photo. Can I send it? You can send okay. it. Yeah. If you send it to me by WhatsApp, Arthur, I can forward it then to Rico. Okay? Thank you. Ok. Adriana, um último comentário aqui que é bom para você. Traduz para o Arthur, Rita, por gentileza. Na verdade, o que está sendo proposto aqui pelo Arthur e pela Rita é o melhor dos mundos para o ambiente de negócios, ou seja, para todo o setor privado que foi arrasado com o coronavírus pós-pandemia, e também para os cofres públicos, porque, além de tudo, arrecada, ou seja, não atrapalha o ambiente de negócios, arrecada e ainda começa a empoderar o consumidor no debate sobre carga tributária. Está todo mundo incomodado com os 12%. Então, está acontecendo tudo de bom ao mesmo tempo no Brasil, com a ajuda desses dois anjos. Especificamente, o que é o melhor dos mundos? Eu picotou o início. O que é o melhor? O melhor dos mundos é essas duas coisas. É que arrecada e é um bom ambiente para os negócios. Sim, mas o novo imposto, né? O IBS. Isso, esse novo imposto, essa proposta de IVA que está sendo trazida para o Brasil, é uma solução sob encomenda para a crise fiscal brasileira. A gente não tem investimento público, tem que contar com investimento privado, ninguém vai trazer grana de fora para o Brasil, porque não tem ambiente de negócios, tem PIS, COFINS, ICMS, IPI, é uma loucura. Então, com isso eu faço o quê? Eu desonero a economia, eu incentivo o ambiente de negócios, porque dentro de um modelo desse efetivamente não cumulativo, o tributo sobre o consumo não incide sobre as empresas, vai incidir só sobre o consumidor. E ele arrecada muito. Então, eu tenho um imposto que não desonera exportações, investimento, setor de empreendedorismo para empreender e distribuir renda, e, ao mesmo tempo, garante fluxo de caixa para arrecadação dos 3 fiscos, federal, estadual e municipal, que estão precisando muito de dinheiro. Não é, Rita? É a melhor parte das duas. É o único imposto, vou ser sincero, é o único tributo que eu conheço, Adriana, que faz isto. Que facilita o ambiente de negócios, mas arrecada. É porque normalmente com os tributos tem que optar por uma coisa ou por outra. Aquilo que arrecada muito faz mal aos negócios, aquilo que faz bem aos negócios arrecada pouco. Então, este imposto, o IVA, ou o EBS, é o único que consegue essas duas coisas, que arrecada muito, mas não interfere no ambiente de negócios. Portanto, é um imposto perfeito para a situação de crise económica que vem depois da pandemia. Ok. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. De nada, obrigada. Arthur, so we were saying how it was the best of the two worlds, basically. So just to translate what we were talking about. That it was the best in terms of it gets a lot of money, but it doesn't interfere in the business sector. So it is neutral and effective and efficient. So basically, that's what we were talking about. Yeah, well, the choice is obvious, right? Obviously. Arthur, say please. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Arthur. And I think you must learn Portuguese now, because mas é que o Arthur fala português. I've tried because I did a lot of work in Mozambique. So I think it was like a few months of Portuguese, but I'm sorry to say it's such a difficult language that I failed. I miserably failed. No, he still understands a little bit. He's just being modest. He knows enough. Ele sabe o suficiente, ele percebe um bocadinho. Ele não percebe muito, mas percebe um bocadinho. Arthur, you just need to say obrigado, Pelé,
and caipirinha. Oh, that's good one. What is that? Eu acho que isso ele consegue dizer. Ok. Third phrase? Obrigado. Obrigado, Pelé e caipirinha. Okay, caipirinha is a cocktail made with Okay. Okay. I know. Okay. I can learn that. I don't know how far it would take me, but yeah, it's a few phrases more. Anyways, I need to run. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. talk soon. Thank you. Yeah. Bye bye. Tchau, Rita. Tchau, Adriana. Obrigado. Bye. Eurico, quer falar só um minuto ou falamos Quero. por WhatsApp? Quero. Quer falar por WhatsApp? Não, Ou- falamos ou- por aqui. Falamos por aqui. ok. Eu vou sair então. Muito, Tchau, deixar Adriana. vocês. Obrigada. Eu te mando a Tchau, foto obrigada. do Arthur. Ok, obrigada. Deixa eu parar.